Bom dia, bom dia, bom dia, meus cambas! Mais um dia no nosso conteúdo gratuito, viu, nos nossos grupos via WhatsApp. Hoje a gente vai falar um pouquinho no nosso curso pago, né, que a gente tem na Hotmart. Um aluno perguntou a respeito da BM, né, que é da Business Management, é a conta de anúncios, ok? Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a diferença falar o seguinte, falar o que vocês não devem fazer. O que vocês não devem fazer é impulsionar diretamente no Facebook e no Instagram. Ah, mas por que, Guilherme? Sempre fiz assim. Então, porque é o seguinte, isso aí é igual a diferença entre um alicate e um canivete suíço. O alicate ou é você fazer o impulsionamento diretamente no Facebook e no Instagram. Ou seja, você faz e funciona. Só que ele não funciona da melhor forma possível. Você não tem tantas opções assim. Ok? Então eu indico sempre que você crie a sua BM, tá? Que você crie sua BM. E por quê? Porque lá você vai ter muitas opções. Vou dar um exemplo claro por que você não deve fazer anúncio diretamente impulsionando. Por exemplo, eu sempre falo para vocês que vocês devem fazer mais de um conjunto de anúncios. Por quê? Porque tem que testar, entendeu? O que você tem que fazer? Você tem que fazer um anúncio com dois conjuntos de anúncio no mínimo. O que é isso, Guilherme? Dois públicos. No conjunto de anúncios a gente tem os públicos. Então você escolhe dois públicos e você pode escolher dois criativos, ok? Porque aí já é um anúncio. Então lembra lá da nossa aula sobre as partes do anúncio. É um anúncio que você fala qual vai ser o seu objetivo e quanto que você vai gastar. E aqui nesse ponto você pode escolher se vai ser CBO ou não. Quem quiser assista às aulas de CBO. CBO é o que? É o orçamento a nível do anúncio inteiro, ok? Aí depois vem o conjunto de anúncio. O conjunto de anúncio, ele que é? Basicamente é você selecionar o seu público. Você selecionar o seu público e selecionar onde você vai anunciar, ok? E o terceiro é o criativo em si e a copy, tá bom? Então, eu sempre indico que você não faça você tem que testar, você tem que saber o que está funcionando, o que não funciona, você tem que olhar as métricas, ok? Isso é a forma profissional de fazer anúncios no Facebook e no Google também, ok? Então, você não consegue duplicar, você não consegue fazer dois conjuntos de anúncios diretamente fazendo um posicionamento no Facebook ou no Instagram sem passar pela BM, ok? E hoje a gente vai falar isso, a gente vai mostrar um pouquinho, eu falei um pouco agora sobre as vantagens, tá? E agora vamos passar aqui, falar um pouquinho sobre a BM, ok? Peguei aqui algumas coisas, algumas informações. Então, primeiro, qual que é a principal vantagem, tá? A principal vantagem do gerenciador de negócios, ele é a organização, tá? Você vai conseguir organizar todos os ativos, ou seja, as contas. Você vai conseguir organizar todas as suas páginas do Facebook, do Instagram, o catálogo de produtos, a lista de públicos, entre outros, ok? Outra questão é o seguinte, você pode conceder acesso para outras pessoas, tá? Quando a gente fala assim, quando eu falo, profissão, se você conseguir um cliente, você não tem que ter a senha dele, ele tem que te dar acesso como administrador, tá? Na BM dele, ele cria a BM, você vai ter que explicar para ele o passo a passo de como criar a BM. Quem quiser, a gente vai falar o passo a passo hoje. Quem quiser, entre no privado aí que eu mando para vocês, tá? Mas aí ele vai acessar lá e dar o acesso para você ser o administrador da conta dele, ok? Lembrando que tem muita gente, mas eu deixei meu cartão de crédito lá, então não quero dar acesso. Não tem problema, tá? A pessoa não consegue ter acesso à numeração do seu cartão, ela não consegue tirar aquilo de lá. O máximo que ela vai conseguir é gastar o valor, um valor na sua conta, ok? Com seus anúncios, tá bom? Então você pode adicionar, por exemplo, Guilherme, mas eu tenho uma empresa que tem 20 funcionários e vou deixar um funcionário aqui por conta disso. Você pode dar acesso para esse funcionário, para ele fazer, entendeu? Mas o que?
A última grande vantagem é você tem controle sobre os gastos, ok? Então você tem um ABM, você tem uma Business Management Administration e você pode ter várias contas do Facebook. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, é isso. Aqui, ó, então você tem dois níveis aqui, ó. O nível da Business Management, ABM, tá? E aqui abaixo você pode ter as contas do Instagram, as contas do Facebook e as contas da ABM, a parte de finanças, a parte de pixels, audiências. Tá vendo que está aqui abaixo? Então, quando você tem uma ABM, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Vamos dizer que eu tenho duas contas. Tá? Vamos dizer que eu tenho duas contas do Facebook, duas contas de anúncio, tá? E eu quero utilizar um público que eu testei para uma empresa na outra empresa. Se você não tiver ABM, você não consegue. Se você cria o público diretamente na ABM, o que vai acontecer? Você vai poder utilizar em várias contas do Facebook ou do Instagram. Se você cria isso vale também para pixel, tá? Se você tem um pixel, você pode utilizar aquele público daquele pixel para outros negócios se você criar uma ABM. Então, a grande vantagem é essa, tá? Vamos ver aqui. Então, ó, o gerenciador de negócio é também utilizado para gerenciar ativos de outras pessoas ou empresas. Caso você tenha uma agência ou preste serviço de marketing digital como freelancer, por exemplo, você deverá utilizar a ABM para pedir acesso aos ativos dos seus clientes e controlar as suas páginas e contas de anúncio a partir do seu próprio gerenciador de anúncios, tá? O que acontece? Tem muita gente que entra diretamente na conta do cliente, pede senha, isso aí pode dar bloqueio, tá? Pode dar bloqueio e como eu falo para vocês, audiência e pixel, a audiência do pixel, público do pixel, eles são ativos do cliente. Outra questão é o seguinte, falando agora especificamente para quem quer ser gestor de tráfego, tá? Você sempre tem que trabalhar com a ABM, por quê? Porque aquele público não é seu, aquele público até para você ser correto com o seu cliente, tá? Aquele público é do cliente. Então, quando você passa o cliente, você faz um anúncio, o cliente mostra interesse através de clique, de comentário, aquilo cria um público e esse público é um ativo do cliente. Então, por isso, use sempre a ABM, ok? Vamos lá. Então, como criar e utilizar o gerenciador de negócio do Facebook, tá? Vamos lá. Então, o primeiro passo para ter acesso ao ABM é criar uma conta no Facebook. Então, o primeiro passo, tem que ter uma conta no Facebook. Então, se o cliente não tem nenhuma conta de Facebook, a primeira coisa que tem que falar, meu amigo, crie uma conta uma conta de Facebook gratuita. Ok. Criou a conta do Facebook gratuito, então aí a gente vai para a página business.facebook.com, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó, é essa página, business.facebook.com, tá? Então tem duas partes aqui, entrar, que é o caso eu que já tenho uma ABM, ou então criar conta. Então você aí que quer criar uma ABM, você vem aqui na business.facebook.com e cria a conta, ok? E no meu caso aqui é entrar. Tá, mas vamos continuar aqui. Aí é o seguinte, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ABM. Um grande abraço e bons negócios.